Galera, hoje o vídeo é mais uma reflexão, né, pessoal? Que apenas 1% dos aposentados do Brasil conseguem se manter, né, sem a ajuda dos familiares, dos filhos, das pessoas mais próximas. Então, cara, é uma realidade muito triste, porque tem acontecido algumas coisas, né, algumas mensagens que eu tenho recebido no Instagram, coisas aqui na minha família, que estão me fazendo refletir bastante sobre isso. Cara, eu realmente parei para pensar um pouquinho mais na frente, né? Não sei se já aconteceu isso com vocês, mas vocês já pensaram lá na frente, quando vocês estiverem mais velhos, né, o que que pode acontecer? Como a gente vai estar em relação a finanças, né, aposentadoria? Era uma coisa que realmente eu não me preocupava alguns anos atrás, quando eu tinha 18 anos, 20 anos, mas agora, aos 40 anos, eu realmente estou pensando bastante nisso. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque eu tenho percebido, cada vez mais, que o Brasil é um país covarde, cara, com os idosos, né? Não só com os idosos, mas como os deficientes físicos também. Recentemente eu recebi lá no meu Instagram uma mensagem, dizia simplesmente o seguinte: como eu posso começar a investir em ações sendo deficiente visual? Tô devendo essa resposta até agora. Andei pesquisando, entrando em algumas corretoras, enviando e-mail, perguntando sobre o assunto. Cara, as corretoras não me dão nenhuma resposta convincente. Enfim, eu não consegui responder ele até o momento, né? E eu realmente me envergonho disso. Mas, de fato, o Brasil é um país despreparado para lidar com deficiente físico, com idosos, e você só vai notar esse problema quando você estiver passando por esse problema. E realmente, cara, eu tenho ficado cada vez mais preocupado em relação à minha aposentadoria, né? Como eu vou estar lá na frente em relação a dinheiro, à liberdade financeira. Sem contar que a forma estrutural do INSS hoje é uma coisa sem sentido, né? Você não vê futuro para a previdência no Brasil. Esse modelo, né, de pirâmide, onde as pessoas que estão na base da pirâmide são as pessoas mais novas, com idade para trabalhar, sustentar a aposentadoria de quem está no topo dessa pirâmide, né, que já está aposentado, é uma ideia falha. No passado, onde as pessoas tinham 10 filhos, 15 filhos, e hoje já não se sustenta mais. Seus pais, seus avós tinham mais filhos, né? Hoje em dia as pessoas não têm tantos filhos assim. Então, essa pirâmide etária da aposentadoria, do INSS, está fadada à ruína, né? Extremamente perigoso você contar somente com a aposentadoria do governo, aposentadoria do INSS lá na frente, né? Você precisa, de alguma forma, complementar isso. Hoje no Brasil, né? Então, olha, os números de 2023 do INSS. A despesa foi quase 900 bilhões. A receita não chegou a 600 bilhões. Então, nós tivemos que financiar 300 bilhões com recursos de outras contribuições, recursos do Tesouro. 300 bilhões. O INSS tem um buraco de 300 bilhões. E eu posso falar para vocês, pessoal, que eu tive essa percepção que eu não conseguiria viver só da aposentadoria, da previdência pública, e comecei a investir lá em 2021, né? Que bom que eu tive essa percepção. Talvez não seja tanta grana assim como eu gostaria, mas já é um grande passo. E outro ponto importante, tá aqui, eu vou mostrar para vocês, a evolução da minha renda mensal. Não pense que é fácil também a vida de investidor no Brasil, né? Porque no primeiro ano eu só recebi uma média mensal de 48 centavos. No segundo ano, em 2022, eu recebi uma média mensal de R$ 104. No terceiro ano, R$ 319. E agora, no quarto ano, já recebi R$ 714 por mês. A minha meta é agora, em 2025, chegar numa renda bem próxima de um salário mínimo por mês em dividendos, né? Investindo em ações e fundos imobiliários. Então, talvez quando eu chegar nos meus 55, 60 anos, eu já esteja recebendo uma renda aí bem interessante, pelo menos que possa complementar a minha aposentadoria. Por isso, pessoal, que eu acho bastante interessante a gente já começar a prestar atenção em alguma forma que possa nos trazer renda mensal, tá? Talvez a palavra seja renda. A gente precisa de uma renda passiva, uma renda mensal. Não sei se vocês têm a mesma percepção que eu, mas eu sempre fico pensando, cara, por que que eu não comecei a investir lá atrás, com meus 20 e poucos anos, né? Poderia estar muito bem agora financeiramente, mas a gente também não pode se culpar tanto, né? Essa é uma informação que eu, particularmente, não tinha lá atrás, com meus 18 anos, porque eu não tive uma educação financeira na escola, não tive educação financeira dos meus pais.
né, que sempre foram pessoas muito humildes ali, sempre foram muito trabalhadores, mas não tinham também uma educação financeira. É difícil a gente se culpar, porque eu particularmente não tive base, não tive uma educação financeira adequada. E o que eu precisava lá atrás era justamente um vídeo como esse, né, que abrisse a minha cabeça naquele momento. Infelizmente, isso não aconteceu. E aonde eu quero chegar nisso tudo, pessoal, é que quando você vai se aproximando da terceira idade, talvez esse seja um assunto que você nem queira saber, né? Por incrível que pareça, você vai precisando muito mais de dinheiro, muito mais de um colchão financeiro, porque algumas coisas vão ficando bem mais caras na sua vida. Por exemplo, você vai precisando mais de remédio. Quando você faz uma viagem, enquanto você é novo, você pode ficar no hostel, você pode ficar num quarto com vários amigos, pode dormir no chão. Quando você tem uma determinada idade, você quer mais conforto, cara. Você já não consegue andar tanto, então você quer ficar hospedado mais próximo do centro para poder andar menos. Você quer dormir numa cama mais confortável por conta da sua coluna, que provavelmente vai estar doendo. Você provavelmente vai precisar de um bom plano de saúde. E isso, cara, realmente vai custando cada vez mais caro. Eu realmente tomei um susto agora com o meu plano de saúde, né? Com 40 anos de idade, meu plano de saúde subiu assim de uma forma absurda. E eu já começo a imaginar a próxima renovação do plano de saúde aos 50 anos, 60 anos. Quanto isso vai me custar, não é verdade? E eu posso te dar um outro exemplo muito significativo, que é o exemplo do meu sogro. O meu sogro provavelmente ele não vai se aposentar. Ele está fadado a trabalhar até a morte. Por que que eu estou falando isso? Porque ele simplesmente trabalhou a vida dele toda nos correios, simplesmente não fez um pé de meia, não pensou na aposentadoria, não investiu em nada e agora ele está muito próximo de se aposentar e ele simplesmente percebeu, como muitos aqui que tá vendo esse vídeo agora vai perceber, que ele simplesmente não tem condições de se aposentar nesse momento. E talvez não tenha, né, até a morte. E por que ele chegou nessa condição, nessa percepção que não vai poder se aposentar? Porque ele vai perder vários benefícios que hoje ele tem no correio, que ele não vai conseguir bancar estando aposentado, né? Por exemplo, o ticket de alimentação que ele recebe hoje nos correios é a forma que ele usa para fazer compras do mês para casa dele. Então, quando ele se aposentar, ele vai perder esse ticket de alimentação, né? Já vai ser um custo a mais na aposentadoria. Outro ponto importante é o plano de saúde, cara. Os Correios pagam o plano de saúde dele e da minha sogra. Simplesmente, quando ele se aposentar, ele vai precisar tirar do bolso para pagar o plano de saúde dele e da minha sogra. Cara, a gente, na intenção de ajudar, fizemos algumas cotações aí, planos bem furrecas de saúde, R$ 2.000 para ele, R$ 2.000 para minha sogra. Cara, só aí já são R$ 4.000. É basicamente 90% do salário que ele recebe hoje. Então, a decisão que ele tomou, e talvez tenha sido a decisão mais acertada, é que ele não vai se aposentar. Talvez ele tenha que trabalhar até a morte. Então, após esses fatos, nunca a frase de Warren Buffett ficou tão clara na minha cabeça. Se você não arranjar um jeito de fazer o dinheiro trabalhar para você, você vai trabalhar até a morte. E essa frase nunca ficou tão latente na minha cabeça quanto nos últimos dias. Então, é você que é novo ainda, lembre-se disso, cara, e comece o mais rápido possível a fazer um colchão financeiro, a pensar em investir, seja lá em ações, fundos imobiliários ou qualquer outra forma que traga renda passiva para você, né? Como diz o Robert Kiyosaki, né? Faça uma reflexão e pare agora, cara, de investir em coisas que tiram dinheiro do seu bolso e passe a investir em coisas que coloquem dinheiro no seu bolso, mas que coloquem dinheiro de forma sustentável ao longo dos anos. E é por isso que hoje eu invisto em ações, invisto em fundos imobiliários, porque são investimentos que vai me trazendo renda passiva ao longo do tempo. Então, cara, pense nisso enquanto você é jovem, né, e corra atrás o mais rápido possível, porque o Brasil é um país ingrato com as pessoas mais velhas. Tá bom? Pense nisso. Meu vídeo vai ficando por aqui. Desejo a todos bons investimentos e fui!